Amém.
buscá-lo, vamos focar a nossa mente, o nosso coração naquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia! Glória a Deus. Admitindo, Senhor, as nossas limitações. Pai, queremos colocar os nossos pedidos de oração diante do Senhor. Ó Pai, nós oramos por aqueles, Senhor, que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, infectados pelo coronavírus. Ó Senhor, muitos são aqueles, ó Deus, que já estão diagnosticados, muitos são aqueles que ainda nem foram diagnosticados, muitos são os que sofrem, Senhor, a dor do preconceito.
à crise, em meio ao isolamento, nós nos prostramos a Ti, nós clamamos a Ti, Senhor, nós reverenciamos o Senhor, dono da nossa vida. Por isso, Senhor, que o Senhor se agrade de nós, aquieta, Senhor, o nosso coração, para que nesta noite a Tua palavra encontre, Senhor, em nós derramou, que a Tua semente seja plantada em nossos corações e ela germine e dê muitos e muitos frutos. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Gostaria que os meus amados irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10. Eu cheguei pertinho, não se assustem, tudo bem? Todo mundo encontrou? O Evangelho de Mateus, capítulo 10, no verso 26. Nós vamos falar sobre uma palavra onde Jesus trata sobre o medo, sobre como enfrentar o sofrimento. Vamos ler lá? Verso 26 do capítulo 10 de Mateus diz assim: portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Vamos orar? Santo Deus, Deus bondoso, Deus gracioso, é com muita alegria, Senhor, que estamos aqui nesta noite prestando culto ao Senhor. Apesar do momento ser difícil, apesar do momento ser de sofrimento, nós estamos alegres. Acredito que muitos estão do outro lado da rede também alegre porque a tua alegria nos alcançou, porque a tua alegria tem nos alcançado. Senhor, manifesta a tua vontade nesta noite, através desta palavra, que o Senhor fale claramente aos nossos corações, nos abra, Senhor, o entendimento, e que o entendimento seja alcançado pela tua palavra, mas não só isso, que esse entendimento atinja o nosso coração, a vontade, o desejo de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, Senhor, pois queremos e precisamos passar da fase do misticismo e queremos ser de fato discípulos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de tratar algo que na igreja aqui, eu já tratei algumas vezes, mas como nem todos que estão me ouvindo são da igreja, acho que é importante eu relembrar. Algumas pessoas têm entendimento assim:
A igreja é formada de crentes, de discípulos e assim por diante. A igreja, ela não é formada por categorias de crentes, crentinho, crente, crentão e aí vai. Não. O crente deve ser um discípulo. Ou você é um discípulo, ou você também não é crente. Não existe meio crente. Ou se é cristão, crente no Senhor Jesus, ou não é. Então, quando eu estiver tratando sobre a palavra crente, eu gostaria que você entendesse que eu estou falando para você, que eu falasse a palavra discípulo, eu gostaria que você entendesse que eu estou falando para você, crente em Cristo Jesus. Crente não é uma categoria especial na igreja, é todo aquele que confessou o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muito bem? A partir disso, é importante pensarmos então sobre o que fazer diante do sofrimento. Esse texto trata sobre isso, não é? E é importante então nós trazermos algumas qualificações. O medo tem a função do quê? De preservar a vida. Os irmãos percebem que todas as vezes que nós sentimos medo, nós temos como objetivo preservar a vida. Mas o excesso de medo pode causar doenças. E em muitos momentos, doenças físicas e doenças emocionais. Se você já está sentindo isso no seu corpo, então é a hora de você se preocupar. Talvez você já esteja sentindo dores físicas como consequência do medo extremo, seja do coronavírus, ou seja de qualquer outra coisa, seja da crise econômica, seja dos problemas que já existiam, né, irmãos? Porque tudo hoje nós colocamos culpa no coronavírus. Mas os irmãos concordam que antes do coronavírus nós já tínhamos problemas? Eu pelo menos já tinha. Eu não comecei a sofrer agora. Eu já passava por lutas, por tribulações antes do coronavírus. O coronavírus só é mais uma tribulação pela qual sou desafiado e você é desafiado a passar. Então tomemos cuidado com o nível do nosso medo. O nosso medo é preciso haver medo, porque como eu disse, o medo previne a vida, mas é uma linha tênue, nós não podemos passar por demais. Os versos que nós lemos, do capítulo 10, verso 26 até o 36, refere-se aos motivos certos e errados de se ter medo. Como eu disse para os irmãos, o medo é saudável, mas o excesso de medo, ou medo de coisas que realmente não te fazem mal, é prejudicial. O temor, temer a oposição humana, é uma das coisas que nos levam a ter um medo errado. Porque quando nós tememos a humanidade, é porque nós temos uma perspectiva errada da vida. Se o seu medo hoje é do que o seu patrão pode te fazer amanhã, é do que as pessoas podem te fazer amanhã, do que as pessoas podem te fazer hoje, a sua perspectiva de medo, eu gostaria de te dizer, está errada. Biblicamente, eu vou te explicar por que logo mais, mas ela está errada. É importante que as pessoas saibam que o ser humano só pode nos ferir o corpo. Eles podem até nos tirar a vida, mas não podem acabar com a nossa alma, não pode acabar com a nossa essência, quem de fato nós somos, filhos de Deus. Isso eles não podem acabar. Isso está no verso 26. No verso 28, o Senhor Jesus aconselha os discípulos, os crentes em Cristo Jesus, mais especificamente os 12 discípulos, nesse texto, de que eles devem temer não aquele que pode ferir o corpo, mas aquele que pode ferir a alma, aquele que pode destruir de fato as nossas vidas, que é o nosso Deus. Ele sim é soberano, Ele sim governa as nossas vidas. Então, o que Jesus de fato quer falar aos discípulos e falar a nós nessa noite, é que nós devemos nos preocupar, meus irmãos,
é se nós não estamos fracassando nessa luta, se nós não estamos fracassando diante de Deus e sendo vitoriosos diante dos homens. Talvez os homens tenham te cobrado um estilo de vida e você tem se determinado a cumprir, a pagar esse preço, mas a mesma labuta você não tem tido para agradar o Pai. E meus irmãos, se você não estiver de acordo com os planos eternos de Deus, você vai se arrepender amargamente. Irmão Fábio, essa noite eu gostaria de ouvir uma palavra de alívio, e o irmão vem falando que eu posso ir para o inferno. Você pode, infelizmente eu tenho que te dizer, sabe por que você pode ir? Porque você tem se preocupado em agradar homens, não ao Deus eterno. E é isso que Jesus está dizendo aos discípulos: se preocupe com aquele que de fato tem o dom da vida, não se preocupem com aqueles que só podem ferir o corpo. Jesus, com isso, quer chamar os discípulos a proclamar o Pai. É um pecado, é um erro grandioso ocultar aquilo que o Senhor tem falado a mim e a você, meu irmão. Compartilhe tudo aquilo que o Senhor tem feito com você. Compartilhe as suas experiências. Compartilhe o seu relacionamento com o Eterno. Tá certo? Nós vamos então, nesta noite, tentar, diante desse texto, tirar algumas lições, não é? Diante do sofrimento, qual é o propósito de Jesus diante do sofrimento? Qual é o propósito que Jesus tinha aqui para os discípulos no primeiro século e para nós agora no século 21? Qual é o propósito de Jesus diante do sofrimento? Algum propósito há, não é? O propósito, o primeiro princípio é, o primeiro propósito, que os discípulos proclamem o Evangelho. Quando tudo estiver bem, não. Jesus está falando diante do medo. Proclame a palavra. Verso 27 diz assim, ó: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que eu sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Meus irmãos, perceba o texto, que ele está dizendo: o que eu digo na escuridão. Talvez o seu dia hoje esteja escuro, talvez você esteja vivendo momentos de trevas, de escuridão, como Davi diz, talvez você esteja andando pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, mas o Senhor está dizendo, na escuridão, não importam as circunstâncias, não importa, proclame o Senhor. O que o Senhor Jesus aqui quer dizer para mim e para você, é que nós devemos anunciar. Ele está nos encorajando, Ele está nos impulsionando, Ele não está nos condenando, dizendo: ei, vocês estão aí parados, discípulos, vocês não fazem nada. Não, pelo contrário, Ele está impulsionando esses homens e mulheres a se levantarem, a tomarem força e proclamarem o Senhor na escuridão. E é para nós vivermos na escuridão? Não, irmãos, nós estamos na escuridão dos nossos próprios sofrimentos, mas o Senhor Jesus nos chama para fora, nos chama para dizer isso aos quatro ventos, como diz por aí. Falem claramente ao que Ele diz, sobre todo o bem que eu tenho feito a você, tudo aquilo que eu tenho sussurrado no seu ouvido. Fale claramente todo o bem que eu tenho feito. Meus irmãos, eu já compartilho com os irmãos algo a mais. Se o Senhor Jesus não estivesse sussurrando no meu ouvido as tuas palavras eternas, eu já teria desistido. Não pense que a minha vida, ou a vida de qualquer outro que estava cantando aqui hoje, ou em qualquer outro dia, a vida é fácil, ou mais fácil do que a sua. Não é.
É na escuridão que o Senhor fala conosco. E nós saímos e falamos claramente sobre Ele. Nós anunciamos o que Ele tem feito às nossas vidas. Quando o texto finaliza no verso 27, diz assim: proclamem aos telhados. Alguém que sobe no telhado é alguém que quer ser visto, é alguém que quer ser ouvido. Por isso ele sobe aos telhados para que todos ouçam. No Antigo Testamento isso era normal, né? Quando Moisés ia proclamar alguma coisa, quando Arão ia, ele subia no telhado e lá ele gritava aos quatro ventos para que todos ouvissem, para que todos soubessem. Subir no telhado é decidir ir ao encontro daquele que está na escuridão, daquele que está nas trevas, daquele que está abatido, daquele que está aflito, e compartilhar esse amor de Deus com ele. Nós somos chamados, o propósito de Deus para a sua vida, em meio ao sofrimento, é que você o proclame, para a glória dele, não sua. Qual é o propósito de Jesus diante do sofrimento? Além de que nós o proclamemos ao mundo, é que também que os discípulos temam o Senhor. É muito importante, como eu falei para os irmãos, é preciso ter temor. O que nós não podemos ter é excesso de temor, temer tudo e todos. Existe um único que deve ser temido, esse quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser temido. Verso 29 ao 31 vai nos mostrar isso. Veja: não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, portanto, não tenham medo, pois valem mais do que os pardais. Meus irmãos, o único que deve ser temido é o Senhor, aquele que de fato te conhece, aquele que no verso 28 disse que pode destruir de fato as nossas vidas ou pode preservá-las. E o desejo do Senhor nessa noite é preservar as nossas vidas. O desejo, o plano de Deus é preservar as nossas almas. Por isso ele veio ao mundo. Nós já vemos isso em alguns sermões anteriores no Evangelho de João. O propósito de Jesus ter vindo ao mundo foi nos preservar, foi nos dar vida eterna. Por isso, meus irmãos, tema o Senhor. Temer é um sentimento de respeito, de relevância, de referência. Eu temo porque Ele é a referência para mim. Eu temo porque Ele é aquele que eu tenho respeito. É aquele que quando diz, eu me calo. É aquele que quando fala, não existem mais palavras. Você é daquele que ainda discute com a palavra de Deus. Você é daquele que ainda briga com Deus. Quando Deus fala, irmão, nós nos calamos. Quando a sabedoria diz, não há condições de proferir mais palavras, a não ser acatá-las. Por isso, o mesmo Deus que pode destruir, Ele pode nos preservar. O nosso Deus é tremendo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos e esperamos. Ele conhece, como bem disse o texto, o Senhor Jesus fez 2 analogias. Ele fez a primeira analogia dos pardais e a segunda analogia do cabelo. Veja que o Senhor se preocupa e conhece e entende os pardais. O pardal é um dos passarinhos mais comuns que nós conhecemos. A beleza dele é bem simples, não canta. Pode ver que ninguém quer criá-lo em gaiola, ninguém nem se agrada quando ele pousa no muro da sua casa, porque a beleza dele é comum. Mas mesmo assim, o Deus de toda beleza se preocupa com os pardais, ao ponto que nenhum deles pode morrer, a não ser que o Senhor permita.
O texto também nos mostra, sobre a analogia do cabelo, nos mostra que o Senhor nos conhece muito bem, conhece todos os nossos detalhes, ao ponto de saber quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Que Deus detalhista, atencioso, dedicado a nós Ele é. Ele sabe exatamente tudo ao nosso respeito. Não há nada. Talvez você esteja aí orando e falando assim: o Senhor não me ouve. O Senhor não precisa te ouvir para saber o que você precisa, porque Ele te conhece. Quando nós oramos, não é para que Deus conheça as nossas preocupações. Quando nós oramos, é para que nós mesmos venhamos reconhecer que não somos capazes de resolver os nossos problemas. Então, nós nos prostramos àquele que pode e nos conhece. O Senhor conhece o motivo do meu e do seu sorriso. Ele conhece o que nos faz sorrir. Ele conhece a razão que nos faz chorar. Ele sabe a razão das nossas lágrimas. Talvez as pessoas olhem para mim e para você e dizem: poxa, fulano é tão feliz. Mas o Senhor, quando vê as nossas lágrimas escorrerem no culto ou em qualquer outro momento, Ele entende. Ele sabe bem da onde aquelas lágrimas vinham, quais foram as emoções que provocaram tais lágrimas. Sabe como anda a nossa vida, melhor do que nós mesmos, irmãos. Você fez análise da sua vida financeira hoje? Não? Ele sabe quanto você deve e quanto você tem, porque Ele se preocupa com você. Ele está atento às aflições do meu e do seu coração. Ele está atento. Os olhos do Senhor estão atentos para mim e para você. Nada passa despercebido por Ele. Nada. Nem aquilo que nós fazemos de bom, nem aquilo que fazemos de mal. Nada. Sabe aquilo que nós fazemos no celular? Escrevemos algo, fazemos algo e logo apagamos, logo excluímos? O Senhor viu, porque Ele está atento. Ele é o Deus soberano, onipresente, onisciente. Por isso, meus irmãos, temam ao Senhor, reverenciem ao Senhor, respeitem Ele como autoridade máxima. Esse é o propósito de Jesus na vida dos discípulos no primeiro século e para nós hoje. Que nós tomemos o Senhor Jesus com todo o temor, que nós tenhamos o Senhor como palavra a qual deve ser anunciada. O propósito do Senhor é que proclamemos a sua palavra, que nós venhamos temer o Senhor e que os discípulos sejam fiéis. Os irmãos entendem como é que o Senhor vem nos ensinando de forma didática, de forma ilustrativa, de forma processual, não é isso? Ele é demais. Deus é bonito, Deus é belo em tudo que faz. Ele poderia aqui estar nos corrigindo, puxando pela orelha, mas Ele prefere nos encorajar, nos impulsionar. Verso 32 e 33, Ele vai chamar os discípulos à fidelidade. Prestem atenção comigo. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Veja, então o propósito de Jesus diante do sofrimento é que, apesar, irmãos, por isso que o texto começou no verso 26, portanto, apesar de tudo, apesar, você pode dizer nesta noite: minha vida está acabada. O Senhor está dizendo: apesar de tudo, sejam fiéis. Apesar de tudo, apesar de tudo. Pensou na lasqueira da vida, é a sua? O Senhor Jesus está dizendo para você: apesar de tudo, proclame. Apesar de tudo, tema o Senhor. Apesar de tudo, seja fiel. Ele diz assim no verso 32: se lhe apresentar-me aos outros,
eu lhe apresentarei ao meu Pai. Por isso, meu irmão, seja fiel, apresente, anuncie, proclame o Senhor. É nos momentos difíceis, é agora que as igrejas estão fechadas, os templos estão fechados, é que a igreja precisa provar que ela está viva, sendo fiel, apresentando o Senhor Jesus nas redes sociais, em qualquer meio virtual. Apresente o eterno, pois o Senhor Jesus vai cumprir a parte dele. Ele vai nos apresentar ao Pai. Pode acreditar, pode confiar. O medo, a dor, o sofrimento não pode nos levar a negá-lo. Verso 33. Não pode. Não permita que o medo seja maior do que as suas convicções. Paulo, ele era tremendo, porque em meio à luta, em meio ao sofrimento, que ele diz: eu sei em quem tenho crido. Paulo tomou mais porrada do que eu e você juntos, mas mesmo assim ele disse: eu sei em quem tenho crido. Aquele que eu creio é digno de ser proclamado, é digno de ser temido, é digno da minha fidelidade. Por isso, seja fiel, pois Cristo, irmãos, se compromete com todas as nossas necessidades mais profundas, essenciais da vida. Ele se compromete, assim como ele se compromete com os pardais, se compromete em conhecer-nos ao ponto de saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele se compromete em nos garantir a salvação. Não seremos esquecidos. Muitas pessoas estão atribuladas nesse momento, né? Porque se inscreveram naquele auxílio emergencial. E aí você pesquisa, dá o quê? Em análise. O desespero que dá. O povo está desesperado. Por quê? Porque corre o risco de ser esquecido. Mas o Senhor nunca, jamais se esquecerá. Jamais você vai ser deixado para trás. Jamais. Tem um teólogo, Derek Bonhoeffer, quando ele estava preso por Hitler, um dos seus amigos de cela lhe perguntaram sobre Deus. Onde estava Deus no sofrimento? E ele disse assim, vou ler a frase: Deus não cumpre todos os nossos desejos, mas todas as suas promessas. Deus, nesta hora, nesse momento meu e seu, nesse momento de dor, de sofrimento, Deus pode não cumprir todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, caprichos, vontades, mas as suas promessas Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta. Eu gostaria de chamar você à oração. Chegamos ao fim do culto, chegamos ao final da palavra. Gostaria que você, meu irmão, eu sei que é difícil, né? Você está aí do outro lado, não vou orar. Olhe, vamos fechar o olho, vamos fechar os nossos olhos. Aí onde você está, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. É uma oração de entrega, por isso eu vou orar lento, e gostaria que você repetisse aí comigo, dizendo assim: Pai, eu quero ser usado por Ti, anunciar a Tua palavra, me livre de toda a vergonha ou impedimento que venha para me tirar esse desejo do meu coração. Por isso, usa-me, Senhor, em todos os lugares, pois quero ser um instrumento em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, é que nós nos entregamos, que nós nos prostramos. Meus irmãos, apesar de tudo, entretanto, portanto,
Proclame ao Senhor. Tema ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. É o único que merece, é o único digno da nossa vida. Você está cansado de se frustrar? Então se entregue àquele que não te frustra jamais. Algumas pessoas vão dizer: irmão, mas eu estou frustrado, eu saí da igreja. Você está frustrado com a igreja. A igreja te frustra. Essa igreja aqui, ela frustra a mim também. Mas Deus nunca me frustrou. Eu o conheci em 93 e até hoje Ele nunca me frustrou. Ele é a minha alegria, Ele é a minha salvação. Vamos terminar esse culto com alegria? Vamos louvá-lo, dizendo que Ele é o Rei. Convide o Senhor, como você fez na oração, a reinar na sua vida. Espero que a palavra do Senhor tenha te abençoado, que os louvores tenham te encorajado e que esse culto te dê fôlego para prosseguir, não é isso? Temos que prosseguir proclamando, temendo e também sendo fiéis. Essa é a tríade do bem. Essa é a tríade da vida. Vamos lá? Foi? Obrigado, irmãos. Boa noite. Até domingo. Que Deus abençoe a todos. Abraço para todos aí.